Bom dia, pessoal. Mais um dia de luta, mais um dia de trabalho e aqui estamos nós para as nossas atividades. Ontem nós estudamos a ordem crescente e decrescente dos numerais, aprendemos aqueles símbolos maior, menor, igual, diferente e hoje nós vamos falar um pouquinho de números, dando assim continuidade ao nosso assunto de ontem, sim, porque falamos na ordem dos números e hoje estamos falando de números. Então, vocês já observaram que as letras são importantes para a nossa vida? Se não fossem as letras, nós não teríamos livros, não teríamos revistas. Aliás, a gente não tinha o que ler, na verdade. Mas, graças às letras, nós temos os nossos livros, nós temos um mundo aberto para que a gente venha conhecer através da leitura. E pensando nisso, eu peguei um pensamento do escritor Rubens Alves, que diz o seguinte: um livro é um brinquedo feito com letras. Ler é brincar. Ler é brincar. Vou ler novamente o pensamento, viu? Diz assim: um livro é um brinquedo feito com letras. Ler é brincar. Esse pensamento é de Rubens Alves. Não vou discutir nada sobre ele, mas vai ficar para a minha reflexão e para a sua reflexão. Bom, nós estamos falando de números. E os números são importantes na nossa vida. E como são? Ele está no nosso dia a dia, no número da nossa casa, no número do celular, o número das ruas também. E nós usamos esses números para indicar contagem, medidas, ordem ou código. Nós usamos esses números. Agora, você sabe o que é um número? O que é um número? Por exemplo, olha que imagem linda. Isso aqui é um pé de caju, é um cajueiro. Observe que tem cajus na árvore, no cajueiro, e tem caju no chão. Bom, olhando isso aqui, essa imagem para você, ela é um número ou um numeral? Se eu pudesse ouvir vocês, eu ouviria vocês dizerem, é um número, não é? E quando é que isso se transforma em um numeral? Bom, olhando bem, tem um número de caju aonde? No chão. São 3 cajus. E quantos cajus? Deixa-me virar aqui um pouquinho, com licença. 3, 5, 8. E tem 11 cajus no cajueiro. Aqui é um número de caju. Quando, então, será o numeral? Quando você escrever aqui do lado, quando você escrever a representação desse número, que será o número 11, não é verdade? E o número 3. 11, os cajus que estão no cajueiro. E 3, os cajus que estão no chão. E assim sucessivamente. Olhe bem, vejam aqui. Olha aqui. Esses menininhos aí, eles estão representando o quê? Um numeral ou um número? Se eu pudesse ouvir você, por certo, eu iria escutar. Ah, minha pró, é um número, com certeza. Aqui está um número de crianças. Então, vamos ver. Quantas crianças tem aqui? 2, 4, 7.
7 crianças aqui. Um número de 7 crianças. E no outro círculo nós temos 4 crianças. Então, isso aqui é um número ou é um numeral? Aqui é um número de crianças. Aqui está, podemos representar o numeral 7. E aqui podemos representar o numeral 4. Então, número. O que é, na verdade, um número? O número é uma ideia de quantidade. Aqui está uma ideia de quantidade. Bom, professora, e o numeral? O numeral é a representação dessa ideia. Quando você representa, quando você escreve o número de crianças, é o numeral. Enquanto você vê a quantidade aqui, isso aqui é o número, é uma ideia. O numeral é a representação dessa ideia, ok? Olha aí em volta na sua casa. Na sua casa, olhando para a sua mesa, ali tem um número de cadeiras. Não é um numeral, tem um número. O que é mais que você pode olhar na sua casa? Bom, muitas coisas. Olhando, você pode olhar os azulejos, você vai ver o número de azulejos, você vai ver o número de filtros que tem na sua casa, o número de sofá, E para você representar e para você dizer o numeral, você vai ter que representar esse número. Ah, minha pró, tem 2 sofás. Você coloca lá o número 2. Não é para escrever o sofá da mamãe, não, né? Ou então, tem um filtro. Então, se você escrever 1, é o numeral. Não é para escrever no filtro também. E nem tampouco no azulejo. O número de azulejo. Então, ali está o número de azulejo. Se você escrever o número de azulejo, aquele número será o numeral. O ano passado, mandei para vocês um texto bem gostosinho. E esse texto falava dos povos primitivos, que o número não tinha existido ainda, mas eles precisavam de uma maneira para conferir, para contar as coisas que eles tinham. Você pode pegar aquele texto novamente para dar uma lida nele. Veja bem. Então, o que é que eles faziam? Eles pegavam pedrinhas, tá? Eles pegavam gravetos, eles pegavam as cordas e davam nós nas cordas. Eles pegavam ossos de animais e ia talhando assim, ó, e conferindo suas quantidades. Quem sabe a quantidade de bois, a quantidade de ovelhas que eles tinham, eles iam conferindo. Eles pegavam também madeira, um pedaço de madeira, e aí eles davam talho assim com facão nessas madeiras, também para conferir as suas quantidades. E hoje, a gente precisa pegar essas coisas que eles pegavam, pegar cordas para dar nó, pegar as pedrinhas, pegar madeira para talhar, pegar osso de animais para talhar, para conferir a quantidade de coisas que nós temos? Não, porque existe algo chamado número, tá? E como foi que surgiu esses números? Se eles não existiam, isso vocês vão ter o prazer de assistir na próxima aula, que nós vamos estudar sobre o surgimento dos números e a sua importância até hoje para nós. Na verdade, os números eles são usados no dia a dia. Hoje também eu fiz uma atividade para vocês. Queria lembrar vocês o seguinte: essas atividades vocês vão copiar no caderno bonitinho.
Antes de copiar no caderno, faça o cabeçalho, põe a data de hoje e copie. Copie com cuidado. Observe como eu escrevi o início de cada questão com letra maiúscula. Respondam bonitinho e deixe aí no seu caderno. Agora, poste para mim, mande para mim, porque eu preciso ver. Preciso saber que você está trabalhando. Queria lembrar você também que a escola já avisou para os pais para irem pegar o bloco de atividade que está lá. Esse é o nosso bloco de atividade, por sinal meio apagadinho, mas com esforço dá para vocês enxergarem. Qual é o meu conselho? Não façam tudo num dia. Não é bom. Observe. Hoje, você já tem essa tarefa que eu estou mandando. Então, se puder fazer uma parte hoje, sim. Se não, faz no outro dia. Vá fazendo. Faz no outro tudo também. Agora, não pegue para fazer tudo de uma vez. Atropelar no meio do campo, tá? E depois não dá para entender nada. Faz tudo de uma vez. A pressa é inimiga da perfeição. Não é verdade? Então, façam gradativamente e tirem dúvida comigo. Hoje não, mas a partir de amanhã eu já vou mediar com vocês. Eu vou falar de algumas atividades que estão aqui, para no momento que vocês forem fazer, já estarem sem dúvidas. Tá bom assim? Olha, não esqueça de número e numeral, certo? Leia com cuidado. A atividade também está falando sobre isso. Inclusive, eu coloquei na atividade para você criar um conceito sobre número e numeral. O que é conceito? Conceito, você vai escrever da maneira que você entendeu. O que é número para você? Então, você escreve, tá? Diante dos exemplos que eu coloquei, você deduz que número é o quê? Você deduz que numeral é o quê? Então, você vai escrever. Lá vai ter essa questão. Então, responda direitinho, tá bom? Ó, Papai do Céu dê um bom dia a vocês. Dê disposição para vocês trabalharem. E vamos orar ao Senhor para muito em breve nós estarmos na nossa sala, lá na nossa escola, tá bom? Um abraço da Pro e um bom trabalho.